Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Nós vamos a... Abra suas Bíblias, Deuteronômio capítulo 5, por favor. Deuteronômio capítulo 5, verso 7, ele é o segundo texto feito por Moisés que fala dos 10 mandamentos, descreve os 10 mandamentos. O que acontece é que lá em Êxodo 20, eles estão entrando na terra de Canaã. Então Deus chama Moisés ao monte, dita, né, para eles os 10 mandamentos na entrada, não na entrada de Canaã, após a saída do Egito. Agora eles estão na planície, acho que planície de Moabe, logo próximo da entrada. Deus então ordena a Moisés que repita os 10 mandamentos. Olha como que é importante, né? Eles ouviram na chegada não, na saída, né, do Egito, após a saída, e também agora na entrada da terra prometida. Deus pede para que eles sejam lembrados da importância desses 10 mandamentos. Aí estou lendo então Deuteronômio 5:7. Diz assim: não terás outros deuses além de mim. Uma frase tão pequena, né, mas tão forte, com tanto sentido para nós cristãos. Não terás outros deuses além de mim. Eu quero lembrar que hoje as pessoas justificam. Você pega o catolicismo romano, cheio de imagens. Mas o problema da idolatria não é só a imagem. Nós vamos pensar nisso. E como que eles justificam? Isso não é uma imagem que nós adoramos. Meus irmãos, é muito difícil fazer uma separação de uma coisa com a outra. Eles fazem pedido às imagens. Eles pedem favores a imagens. A gente começa a tentar achar justificativa para a nossa idolatria, para o nosso coração que está idolatrando alguma coisa, alguém, né, algum bem. Isso vale para tudo, meus irmãos, para tudo que você possa imaginar. Às vezes as pessoas falam assim, ó, sem isso eu não vivo. Como não? Como não? Não terás outros deuses diante de mim, Deus falando? Muito forte, muito sério isso aí. Obrigado, nosso Deus, por teu amor e graça sobre nós. Obrigado por tua bondade, Deus querido. Sabemos e reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é único. Não há outro além de ti. Ajuda, Deus, para que o nosso coração compreenda e viva isso intensamente. O Senhor único, Deus, como o nosso Deus, como o nosso Criador, como aquele, ó Deus, que conduz a nossa vida e provê todas as nossas necessidades. Não há outro Deus além de ti. Que essa seja uma verdade nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas afirmações. Em nome de Jesus, amém. A pergunta é: qual é o primeiro mandamento? A gente está falando sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. Fizemos algumas introduções. E nós já lemos em Deuteronômio 5:7. Mas agora eu vou repetir ele então, baseado em Êxodo 20, acho que é o verso 3. Botei 2 aqui. Se alguém puder conferir. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Vamos repetir, meus irmãos? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. A gente tratou na quinta-feira passada, bem na introdução, o prefácio dos 10 mandamentos. E ali ele fala que eu sou o teu Deus, que tirei da terra da servidão, terra do Egito. E ali nós vimos então a apresentação de Deus, trazendo para o povo de Israel quem ele é. Quem é o Deus que vocês estão adorando? Deus não fala, ele não fala ali naquela introdução que além disso eu também criei vocês. Ele não fala isso. Isso já era do conhecimento de Israel. Israel sabia que existia o Deus Criador, porque ele aprendeu isso aí. Desde quando Deus cria, mas também desde quando Deus chama Abraão e fala com Abraão, Deus vai falar sobre essas coisas. Israel sabia. Mas aqui Deus fala, na introdução, ele fala de fatos recentes, de milagres recentes. Estava bem vivo, né, na mente daquelas pessoas.
os acontecidos. E ninguém, meus irmãos, em condições normais, vê coisas acontecerem como aconteceu ali no Egito, daquela forma. 10 pragas, o abrir do mar, uma porção de coisa acontecendo. Quando que a gente vê isso na nossa vida? A gente sabe que tem milagres acontecendo. A quantidade de oxigênio, se ela muda um pouco para cima e um pouco para baixo, nós teremos dificuldade de sobreviver. É o equilíbrio. Isso é um milagre. Porque se Deus não operar nisso, há um desequilíbrio. Tanta coisa periférica, né, capaz de nos destruir. Quem mantém esse equilíbrio? Colossenses é Deus que faz isso. Mas Colossenses diz lá que o Senhor Jesus mantém tudo em equilíbrio. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eles tinham na mente, muito recente, os grandes acontecimentos executados, né, pelo Deus Criador. E eles sabiam que Ele era o Criador. Eles sabiam, meus irmãos, que ali no Egito eles não podiam sair, eram escravos. As próprias forças deles não conseguiriam fazer nada. Eles eram dominados. Só uma intervenção divina poderia libertar e fazer aquilo que eles tanto precisavam. E Deus age no tempo certo. Ele age com grande poder e glória. E aí o Deus, né, Deusinho, Faraó, foi colocado aonde? Ele foi colocado no lugar que ele sempre fez parte, mas ele não achava que era assim. Ou seja, ele é uma criação do Deus Criador. Nada mais do que isso. Deus Yahvé. Então ele deveria ser submisso a Deus. Agora, então, diante dessa lembrança que Deus traz a eles, quem Ele é, bem recente nas mentes deles, eles poderiam ouvir e cuidar de obedecer esses mandamentos que seriam transcritos a partir de agora. Quem está mandando esses mandamentos para nós? É o Deus que nos tirou da terra do Egito, onde nós éramos escravos. E esse mandamento, ele precisa de fato ser o primeiro para que os demais possam fazer sentido nessa escala de obediência. Então, a quem que nós vamos obedecer? Quem é o nosso Senhor, o nosso chefe? Eu sou o Senhor que tirei vocês da terra da servidão. Eles sabem quem eles devem obedecer. Porque Deus viu isso como uma necessidade essencial para o ser humano. Necessidade de olhar para Ele como o único Deus. Porque o homem passou a parar de olhar para Deus como o único Senhor depois da queda. Né? As nações vizinhas agora tinham seus deuses. Tão breve, né? Tão breve o tempo. Tinham seus deuses. Todo Abraão tinha deuses na casa dele, imagens. Né? Lá fala em Ur dos Caldeus, e havia imagens, eles adoravam deuses. Quando Deus chama Abraão, se identifica ele, eu sou o Deus de todas as coisas que fez o céu, fez a terra. Faziam estátuas, elas podiam ser vistas e tocadas, mas não podiam fazer nada. O que uma estátua faz? Nada. Né? Nada. Então o alerta era para que não imitassem as nações ao redor deles. Eu sou Deus de vocês. Essa, meus irmãos, condição idólatra de adorar imagens é fruto, então, do pós-queda. A queda, então, caracterizou o abandono do homem ao seu Criador. Aquele que verdadeiramente e unicamente, o Deus Criador, é o Senhor de todos os homens. Agora, o que é que nós vemos no nosso mundo, nos nossos dias? É uma luta específica contra Deus. E como que eles atingem Deus nos intentos deles? Através de afronta a você e a mim. Senão não havia necessidade. Se não houvesse adoradores de Deus,
servos de Cristo, não haveria por que nós ficarmos brigando. Eu falei semana passada, né, que eu vi um filme que o pai brigou com a menina porque ela foi numa igreja cristã. E ele falou, se você estivesse pelo menos no encontro de budistas, e por que um budista e muitas religiões semelhantes, Seishonoye, que é bem conhecido aqui, né? Primeiro que não te traz mudança nenhuma na vida em termos de realmente verdade e felicidade. Outra coisa que é filosofia de vida. Não tem esperança eterna, não há esperança. Mas o mais importante, meus irmãos, que faz com que as pessoas sigam isso, que não te cobra nada. Não confronta você com o seu pecado. Esse é o problema de Deus, vou botar aqui entre aspas. Ele confronta-nos com os nossos pecados. Nós não gostamos de ser confrontados, né, com os nossos pecados. Ou não gostávamos, né? O que é um ídolo? A ídolo, meus irmãos, não são apenas imagens de escultura ou esculturadas, né? Mas qualquer objeto também. Coisa que seja maior do que Deus no seu e no meu coração. Qualquer coisa. E como é que você mede isso? Não é muito difícil não, tá? Se você começar a colocar isso como uma necessidade imprescindível, sem você precisar, você cuidar disso de uma forma incomum. Não é uma proteção para você ter o negócio para sempre, bem cuidado, não gastar, né? Não é disso que eu estou falando. É colocar o seu coração, que te impede de servir a Deus, de pregar o evangelho. Muitas vezes você não tem tempo, você tem que cuidar do seu ídolo. Te impede de estar no culto, de servir a Deus com os irmãos. Te impede de servir pessoas. Isso é idolatria. Alguma idolatria está acontecendo. Você ouve as pessoas falando, já ouvi muito crente falando, não dá, sempre não dá, não sei nem por que mais. Mas não dá, trabalho muito, telefone o dia inteiro, faço isso, faço aquilo. Falei, meu Deus, como é que consegue? Coitado. Como é que resolve o problema de um homem desse? Todo mundo trabalha muito, meus irmãos, e tem limites mesmo. Mas se nós começarmos a colocar isso, a gente tem que falar muito sério com Deus, né? Ser sincero com Deus. O que de fato está no meu coração? Eu trabalho muito mesmo? Ou eu sou idólatra? Essa questão de falar que eu sou idólatra é difícil. Eu tive uma reunião na segunda-feira com um irmão. Interessante que nós estamos com entrevistas aqui para a membresia e lá eles também estão, né? Aí ele pediu se eu podia ajudá-los na entrevista. Um dos irmãos que estava ajudando na entrevista, que ajuda bastante, o Fernando lá, tem uma condição de liderança um pouquinho melhor. É um irmão que realmente é muito ocupado. Ele é ocupado, ele trabalha durante o dia, na sua formação, ele dá aula em faculdade à noite. Então é difícil para ele. Mas ele consegue arrumar a agenda, sabe? Todas as vezes que nós fizemos reuniões, foi tranquilo, a agenda, acerta a agenda, depois das 8, a quarta-feira, segunda dá. É assim que se faz, né? Estou falando sobre isso porque muitas vezes o tempo, meus irmãos, e junto com o tempo, o dinheiro, não são ídolos fortes, se não bem tratados, eles ocupam o nosso tempo. Eu vou em lugares, em serviços, mercados, eu encontro pessoas e elas não têm tempo. Eu acho que, em parte, o tempo é difícil mesmo para algumas pessoas. Mas, olha, Deus não é o Deus. Deus já nos tirou da escravidão, né? Eu sou o Senhor, tirei vocês lá da servidão do Egito. Será que Deus nos mantém escravizados algum tipo de coisa que nos impede? Então, isso tem que estar dentro desse contexto. Tem que ser muito bem pensado, ainda mais nos nossos dias. Que você trabalha em casa muitas vezes, não quer dizer que você está tranquilo, não. Trabalhando muito. Pode ser imagem, objeto, algo que seja maior no seu coração. Uma proposta boa, então, para saber, é perguntar para Deus o que pode ou não pode. Isso está certo ou não, Senhor? Isso que estou fazendo, priorizando, como que eu faço? Isso pode, isso não pode? Talvez uma boa pergunta.
Se você for sincero, Deus pode te falar, olha, não é bom, não enverede por esse caminho, não se controle. Por isso que a exigência, não terás outros deuses diante de mim. Não terás é uma proibição, eu coloquei como positiva, porque não é negativo, né? Mas o não terás aqui é positivo. Por que é positivo para nós? Ela visa o bem-estar do homem que está vivendo sob os cuidados do único e verdadeiro Deus, que é o Criador. Então, quando ele está dizendo não terás, Deus está fazendo o que é contigo, comigo? Está te protegendo, está me protegendo. Eu quero te proteger. A Bíblia diz que Deus é zeloso, ciumento. Então, num mundo que nós vivemos hoje, totalmente polarizado também, um mundo que as pessoas escolhem, ela está sob regência da queda, né? Elas escolhem o que desejam para suas vidas e o que elas acham que seja felicidade. Então, as pessoas criam deuses que preenchem suas demandas imediatas. Esse é o grande problema, né? Mas não cuidam de suas totalidades, o resultado. O resultado, o diabo não cuida. Porque o diabo não vai te dar um bom resultado. Claro que ele não vai te dar. Ele vai te dar uma coisa legal aos seus olhos agora. A felicidade do diabo, se você pode chamar de felicidade, vai ser justamente momentânea. Vai ser alguma coisa prazerosa momentânea. O final sempre vai ser amargo. O que Deus faz conosco, quando Ele diz que Ele é o Deus, nosso Deus, o único Senhor, não terás outros deuses diante de mim, porque Deus não só tem o princípio, o meio e o fim prazeroso, bom. Você pode esperar, né, a eternidade como a melhor coisa da nossa vida. A melhor coisa que nos aguarda. Esses preenchimentos de uma felicidade passageira, eles são momentâneos. E aí, meus irmãos, a maior parte da felicidade passageira está baseada em esforço pessoal. Então, tá certo você se esforçar e ter coisas boas, mas não são essas coisas que te farão felizes. Se Deus não é plenamente sua felicidade, eu pergunto muito para quem vai batizar. Perguntei para uma porção, já sempre quanto ele e a sua satisfação está plenamente em Cristo. Porque se não tiver, meus irmãos, vai ser uma briga feia. Você vai perder. Casamento mesmo. Quantas vezes nós aprendemos e ouvimos os pregadores falando que, olha, os casais, eu casei para fazer meu marido feliz. E vice-versa. Tente não pecar, já está bom, tá? Agora, fazer feliz é Deus. Porque homens e mulheres falham, erram, têm exigências enormes. É normal. Somos pecadores, precisamos corrigir na medida do possível. Deus não é assim. Então, se Deus completar a minha felicidade, Deus me fizer feliz, eu farei muito bem. A Valéria é feliz se a Valéria entender que Deus também é a felicidade dela. Vai dar certo. Mas se eu tentar fazê-la feliz pelos meus esforços, eu vou morrer e não vou fazê-la feliz. Tem muitas mulheres e maridos, né? Quando a mulher morre e o outro morre, né? O cônjuge morre, assim, olha, não chora muito não, porque o negócio não foi bom. Mas quando Cristo é o Senhor, meus irmãos, isso não é assim. A gente vai sentir a falta. Por quê? Porque é de fato, né? Uma obra de Deus na vida do nosso cônjuge. E ele entende que a felicidade dele tem Deus. Um dia a força acaba, né? Quando nós tentamos fazer, os recursos diminuem e a tal felicidade foi apenas algo passageiro, efêmero. Mas ainda tem os ídolos fabricados, onde a Bíblia traz mais ênfase, porque a Bíblia não enxergava. Ela enxergava. Paulo vai tratar disso. Mas eu estou falando assim, de uma forma geral, a Bíblia olha para, no Antigo Testamento principalmente, para a idolatria como ídolos mesmo, fabricados. Esse era o grande problema em Israel. Não era o ter dinheiro ou muito dinheiro. Eles até usavam bem isso. Tirando Nabal, foi tolo, né? A gente não vê muito essa questão do homem correr atrás do dinheiro sem temor a Deus. O grande problema é ir atrás de outros ídolos, porque o ídolo lá dos moabitas, eles criam que, olha, eles produziram. Só pode ser o Deus deles. Homens judeus casavam com mulheres moabitas, e aí
a idolatria entrava. Esse é o grande problema. Mas idolatria, como nós dissemos, é tudo aquilo que preenche, está no centro do seu coração. Deve ser Deus, né? Eles criam que aquilo que suas mentes fabricaram, a criação dos ídolos, né? E se fez real por suas mãos, pode livrá-los, poderia livrá-los do mal. É o desejo de proteção e cuidado, mas mal direcionado, no alvo errado, que não é Deus. Salmo 24, 1 ensina que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então Deus é o Senhor de tudo e de todos. Não terás outros deuses diante de mim. Romanos 1, 18 a 23, traz para nós o descaso do homem em relação ao Deus Criador e o único que deveria ser adorado. O homem, então, trata a Deus com descaso. Uma atitude perigosa onde o próprio Deus os entrega às suas próprias imundícias e paixões carnais. Vamos ler Romanos 1, 18, que eu pus, né? 18 até o 23. Olha só. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. Invertem, né? Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis de Deus, né? Seu eterno poder e divindade de Deus, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações. E essa aqui é idolatria, é busca de um Deus ou desejo pessoal. E continuando, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves e a quadrúpedes e aos répteis. Então, suficiente, né? Como que o homem inverte. Não é difícil, meus irmãos. Muitas vezes a igreja está adorando a Deus, mas muitos corações podem estar. Que Deus nos livre disso, mas corações podem estar pervertidos diante de Deus. Deus deseja proteger nossas vidas e até a eternidade. E isso implica em não termos outros deuses diante de nós, de qualquer espécie que possa ser. Seja um negócio que nós temos dentro de casa, que não é uma estátua. Nossas orações deveriam começar como o judeu aprendeu o Shema lá em Deuteronômio 6,4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não há outro Senhor e nem Senhora, né, sobre nós. Não ter outros deuses tem a ver com regeneração, então. Se eu quero dizer que eu não tenho outro Deus, eu estou falando de regeneração, porque Deus me regenerou. Eu fui regenerado, transformado, nasci de novo. Meu Deus agora é único. Eu tinha outros deuses, agora eu não tenho. Então passa pela regeneração. Se ela não acontecer, a regeneração, o ser humano sempre buscará algo para preencher as suas demandas de todos os dias. Assim, ao terminar, o texto aqui terminar com as expressões diante de mim, não terás outros deuses, deixa claro que tudo é visto e tudo é conhecido por Deus. Deus observa todas as coisas, mais do que a observação externa, Deus olha o nosso coração. Ele perscruta o que está dentro de nós, o que está passando, e quem está tentando sentar-se no trono do nosso coração. Impossível a idolatria não ser percebida por Deus. Ela atinge o primeiro mandamento em cheio, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Se então eu não amo a Deus, eu estou amando alguma coisa mais do que Deus.
Não amá-lo se torna uma ofensa a Deus. Vamos pensar então, imaginar um filho, pelo menos uma ideia, uma sugestão. Um casal que tem um filho, né? Um casal que tenha filho, um filho, que seja, que o ame, cuide, supra suas necessidades, conceda-lhe todo o necessário possível. Chegue um dia, então, em que esse filho diga e vire para os pais e possa dizer para os pais: tenho outro pai e outra mãe, ou tenho outros pais, eu gosto mais deles. Eles permitem que eu faça tudo o que eu gosto de fazer. Tente imaginar essa possibilidade, ela acontece. Isso, então, ilustra bem o estado do homem sob a queda e rebelde diante de um único Deus. Esse foi o grande problema em Israel, a idolatria, o buscar. O livro de Oséias, que está sendo pregado pelo Guilherme aqui à noite, está abordando isso, a idolatria em Israel. Né? O casamento de Oséias com uma prostituta estava ilustrando o que estava acontecendo em Israel com relação a Deus. Estava indo após outros deuses. Então, imaginar essa condição é terrível. Então, não ter outros deuses diante de nós implica uma vida de obediência plena àquele que nos criou. Aliás, ele nos recriou também em Cristo. Devemos olhar para Jesus, que como nós, nasceu e viveu em uma simples e talvez muito mais simples vida do que eu e você vivamos, com a maior dificuldade que nós possamos ter. A oferta dos pais de Jesus, pelo nascimento dele, foi um casal de rolinhas, que era a oferta do pobre. O pobre não ficava sem dar a oferta, mas mostrava claramente que era pobre. Então, ainda entendendo o seu ministério cheio de oposição, o ministério de Jesus, ele teve problemas de rejeição dos próprios irmãos, por fim o sofrimento humanamente injusto que o levou até a morte de cruz, embora na morte de Cristo se manifestasse a justiça de Deus, mas o sofrimento foi proposto pelos homens. Mas ele sempre foi obediente a Deus, o Pai. Não tenha outro Deus diante de mim. O próprio Jesus, homem, fez isso. Ele não teve. Isso deve nos ensinar que obedecer a Deus não tem critérios, não tem circunstância para nós obedecermos a Deus e termos Deus como nosso único Deus. Não tem justificativas, não tem nada. É uma ordem que deve ser cumprida para o nosso próprio bem-estar, sermos bem-sucedidos, termos felicidade verdadeira. Se não for assim, nós fabricaremos deuses que nós podemos manipular. Aí é perigoso. E Deus nos ajude, meus irmãos. Deus abençoe vocês todos.